noite, gente. Olha só, que jeito bacana de terminar uma semana, né? Uma sexta-feira. Com ato de manhã nas ruas, né? No Brasil todo, corajosamente, o povo lutando contra esse estado de coisas. Que jeito bacana de terminar um evento, trazendo uma professora tão querida aqui pela UFC, por nós, professora Anita. Então, eu gostaria de convidar a professora Anita para fazer nossa fala de encerramento. E aí eu queria aproveitar para apresentar muito brevemente o currículo da professora Anita, que é bem extenso, né? Professora Anita, que a gente já teve o prazer de dividir uma mesa num debate bastante profícuo. Tá. Não, vou sim, pode ir. Então, a professora Anita, ela possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em Educação, História Política e Sociedade pela PUC de São Paulo, tem doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná. Desde a década de 80 que ela tem se dedicado aos estudos dos escritos do Gramsci. Desde 1992, a filosofia de Walter Benjamin. Recebeu o Prêmio Jabuti em 2001, a filosofia de Walter Benjamin, docente de filosofia lá, da Universidade Federal do Paraná de 1976 até 2005, nas disciplinas de filosofia política e estética, e atualmente ela é professora da Universidade Tuiuti, do Paraná, atuando junto ao mestrado e doutorado em educação, e é membro do NECEF, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Ensino da Filosofia, também lá da Universidade Federal do Paraná. É membro dos conselhos editoriais de importantes revistas, né, da área do marxismo, a Crítica Marxista, Germinal, e é membro do conselho editorial da editora Mercado de Letras. Professora, seja muito bem-vinda. Né? Quero mais uma vez reforçar o prazer imenso que a gente tem de lhe receber aqui no Ceará, sempre, né, com suas falas tão enriquecedoras. A professora Anita vai ter uma média de fala de 40 minutos a 1 hora, e depois nós seguiremos ao debate com blocos de 3 perguntas em cada rodada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente parabenizar os organizadores desse evento, né, pelo esforço, pelo empenho, né, e agradecer ao convite que me dá a possibilidade de participar aqui desse evento, né, de compartilhar com vocês algumas das minhas leituras, né, e principalmente compartilhar a amizade, né, com vocês, a alegria de vocês, o esforço de resistência que a gente vê nas atividades que vocês desenvolvem. O tema que me deram é Política, Educação e Cultura, né, em Antônio Gramsci, né, e eu tenho trabalhado muito com esse tema e feito abordagens diferentes desse tema, a partir sempre da relação entre política, cultura e educação. E dessa vez eu vou falar um pouco sobre a noção, alguns elementos, né, da noção de partido político e como essa noção, nessa noção, se explicita no texto do Gramsci a ideia de vanguarda. A base de nossas reflexões, ela se encontra no caderno 10, num pequeno fragmento de crítica a Benedetto Croce, né? E nessa crítica, o Gramsci diz o seguinte: o político é um historiador, na medida em que este se insere em determinadas condições sociais. Desse modo, a educação escolar é uma pequena parcela da educação, e para Gramsci, não necessariamente a mais importante, visto que a escola cumpre objetivos que não são necessariamente os das classes subalternas. Da mesma forma,
A cultura tem um caráter de classe e a apropriação da cultura, historicamente produzida, depende das relações de força que instituem o poder dominante ou das formas de resistência e de luta hegemônica que as classes trabalhadoras conseguem criar. Assim, tratando-se da escola, né? Assim, a partir desse artigo, os objetivos não são tratar da escola, mas da formação política e cultural das classes trabalhadoras no movimento dos conselhos de fábrica, a fim de entender, no contexto dos cadernos do cárcere, a questão da formação dos intelectuais orgânicos das classes subalternas. Então, nós iniciamos com alguns artigos de Lordine Novo, a propósito dos conselhos de fábrica, artigos que retomam, que tem como referência principal a experiência soviética da Revolução de 1916, como base para criar as condições revolucionárias na Itália. A partir da formação dos conselhos, Gramsci explicita a natureza dos soviets e a possibilidade de reproduzir sua forma e conteúdo no contexto industrial italiano. Os conselhos são, assim, entendidos como uma instituição inovadora que, a partir da articulação entre política e educação, são capazes de instaurar o autogoverno das massas operárias. Em seguida, nós fazemos uma breve análise de duas cartas, uma de 24 e outra de 1926, que trazem a polêmica de Gramsci com Togliatti a respeito da função do partido político, né? E a terceira parte, nós retomamos também alguns fragmentos dos cadernos do cárcere que parecem ter como pressuposto a experiência dos conselhos e do jornal Lordine Novo, a partir dos quais se redefine a função dos intelectuais e do partido político. Tá? Então, na primeira parte, vamos à primeira parte agora. São vários os artigos que abordam a questão da organização, função e importância dos conselhos no processo de formação política e revolucionária dos trabalhadores, como instituições originais que são a base para a formação de uma nova atitude que implica uma nova disciplina e a educação das massas para uma vivência política autenticamente democrática. Os conselhos de fábrica eram organizações completamente novas em relação a tudo que existia em termos de organização das classes operárias, com uma conformação específica que unia o ato de produção material com o exercício político e cultural produtor da soberania, possibilitando desenvolver uma nova concepção de Estado. Enquanto o Estado capitalista centraliza e unifica a política de acordo com os interesses de uma classe, os conselhos viviam uma nova experiência política cuja característica fundamental estava em criar uma nova forma de dirigir a sociedade rumo a um Estado socialista. Diz Gramsci, no Lordine Novo, não é ainda a instauração de uma prática e de um costume econômico de solidariedade, o que seria próprio do comunismo, mas é o estado de transição que tem a função de suprimir a concorrência com a supressão da propriedade privada, das classes, das economias nacionais. Essa tarefa não pode ser realizada pela democracia parlamentar. Trata-se, portanto, de criar um novo tipo de Estado, gerado pela experiência associativa da classe proletária, em substituição ao Estado democrático parlamentar. Dos escritos de 1919 e 1920, se pode dizer que a função objetiva dos conselhos, como movimentos de organização e formação da classe operária, era iniciar uma nova prática de convivência social e de exercício da democracia, com o objetivo de desembocar no autogoverno operário. Essa experiência
se produz articulando economia, política e cultura, num processo inovador de educação das massas. Trata-se de uma prática que, tendo como princípio o trabalho coletivo e solidário, acompanhado pelo debate político, desencadeia um processo de educação mútua no interior das unidades de trabalho, tornando possível romper com relações e valores que sustentam a sociedade capitalista, baseada na livre concorrência, na competição, no individualismo. Diz Gramsci, a classe operária deve capacitar-se, deve educar-se para a gestão social, deve adquirir a cultura e a psicologia de uma classe dominante, deve alcançá-la com seus meios e seus sistemas, com comícios, congressos, discussões, com a educação recíproca. Os conselhos de fábrica são a primeira forma dessas experiências históricas da classe operária italiana, que tende ao autogoverno do Estado operário. São as próprias condições da vida na fábrica, com a evidência das contradições, a subordinação do operário ao processo de produção intenso e metódico, contraposto ao ritmo desordenado da política e aos problemas sociais, contraposto ao ritmo político, ao ritmo desordenado da política e aos problemas sociais que possibilitam criar no mundo proletário aquele corpo de sentimentos, instintos, pensamentos, costumes, hábitos e afetos que se resumem na expressão solidariedade de classe. O relato de Gramsci sobre a atividade dos conselhos se evidencia no Domingo Vermelho, artigo escrito em pleno processo de ocupação das fábricas em 1920, onde Gramsci fala do entusiasmo e do incentivo aos trabalhadores no sentido de continuarem o movimento, né? E nesse artigo sobressai a importância da organização de base, a capacidade de iniciativa e de criação revolucionária da classe operária, a necessidade de explicitar as contradições da sociedade capitalista para criar um exército articulado, organizado e disciplinado em condições de resistir às forças adversárias e vencê-las. As observações sobre a originalidade política, cultural e educacional dos conselhos de fábrica, que se inspira na organização dos soviets, se apresentam na organização das assembleias, na discussão aberta dos problemas pelos operários nas fábricas, construindo a soberania da República Proletária da Fábrica, quebrando todas as hierarquias para construir o poder operário sobre novas bases industriais e administrativas. E finaliza, ironicamente, os anarquistas deveriam ser os mais favoráveis a esta organização de poder, porque os seus ideais vêm a ser realizados concretamente. Essa expressão, ela é retirada da polêmica, né, nesse artigo de 1920. Interessante salientar que esse movimento dos conselhos Gramsci denomina a vanguarda proletária, distinguindo-a da massa amorfa da população, sendo que as vanguardas dirigem e dão uma consciência política a estas massas. Salienta a experiência do autogoverno industrial e político gerado no conjunto dos conselhos, que naquele momento precisavam se posicionar ante o acordo feito pela Confederação Geral do Trabalho, pelo qual um referêndum deveria decidir pelo fim ou não das ocupações da fábrica. Na verdade, o acordo vinha de cima, ou seja, da Confederação, com um conteúdo ideológico requintadamente antirrevolucionário, que valorizava as massas da população em geral,
de modo que já se podia imaginar o resultado da consulta. Nesse contexto, Gramsci esclarece a sua noção de vanguarda. A revolução é como a guerra, deve ser minuciosamente preparada por um Estado Maior operário, assim como a guerra é preparada por um Estado Maior do Exército. As assembleias devem ratificar o já acontecido, exaltar os sucessos, punir implacavelmente os insucessos. A tarefa da vanguarda proletária é manter sempre aceso nas massas o espírito revolucionário, criar as condições para que as massas estejam predispostas à ação e a responder imediatamente às palavras de ordem revolucionárias. Cabe salientar que, neste artigo, Gramsci acentua a importância e a necessidade das Assembleias Gerais, mas esclarece que, como na guerra, as decisões são referendadas pelos parlamentos, assim também nenhum movimento revolucionário é decretado por uma Assembleia Nacional Operária, mas esta precisa referendar as decisões da vanguarda proletária. E quando a Assembleia discorda ou decide outro caminho, isso não deve ser razão de desorientação ou de desagregação, mas motivo para retomar uma atividade mais disciplinada e organizada. A emancipação do proletariado não é obra de pouca conta e de homens fracos. Somente quem enfrenta a situação e mantém o coração forte e a vontade afiada como uma espada pode ser considerado um lutador da classe operária e pode ser chamado um revolucionário. Então, essa noção de vanguarda que está aqui, ela vai ser explicitada nas cartas e nos cadernos do cárcere, né? Então, iniciamos com uma citação retirada de uma carta de 1924, enviada de Viena a Togliatti e a Scottimaro, ambos na direção do PCI naquela ocasião, e que nos mostra a posição de Gramsci em relação à crise interna do Partido Russo. O que eu espero é que o partido, criadora de valores históricos e institucionais, de fundadora de Estado. A ação política criava uma unidade entre espontaneidade e direção consciente, uma disciplina, que é a ação política real das classes subalternas, enquanto política de massa e não simples aventura de grupos que apelam à massa. Tá? Então, nesse sentido, aqui eu acho que aparece claro essa relação, né, do dirigente e como a ideia de organização política ela se consolida aqui, né? E daí ele tem um texto que para mim é muito atual, parece que está falando do Brasil de hoje, né? Vejam aqui, ó. Desprezar os movimentos espontâneos, ou seja, renunciar a dar-lhes uma direção consciente, a elevá-los a um plano superior, inserindo-os na política, pode ter consequências muito sérias e graves. Acontece quase sempre que um movimento espontâneo das classes subalternas seja acompanhado por um movimento reacionário da direita da classe dominante, por motivos concomitantes. Por exemplo, uma crise econômica determina, por um lado, descontentamento nas classes subalternas e movimentos espontâneos de massa, e, por outro lado, determina complôs de grupos reacionários que exploram o enfraquecimento objetivo para tentar golpes de Estado. Entre as causas eficientes desses golpes de Estado, deve-se colocar a renúncia dos grupos responsáveis a dar uma direção consciente aos movimentos espontâneos e, portanto, a torná-los um fator político positivo. Tá? Mas, na verdade, ele diz, a realidade é rica de combinações bizarras, cabendo, portanto, traduzir em linguagem teórica os elementos da vida histórica, e não vice-versa, apresentar a realidade conforme um esquema abstrato. Tá?
então... Tá. Então, nesse sentido, eu fiz toda essa... Tem vários outros fragmentos que eu levantei para mostrar como, né, existem dois pressupostos, né? Primeiro, a superação da divisão entre dirigentes e dirigidos, e essa superação ela só pode ser feita no movimento político, né, pelo qual, né, se eleva o nível cultural das massas, né, e pelo qual se formam também os dirigentes, né, numa articulação interna, um processo de educação recíproca. É isso. Obrigada. Na conclusão da primeira Jornada Internacional de Estudos e Pesquisas em Antônio Gramsci, realizada entre os dias 23 e 25 de novembro de 2016, na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, nós, participantes do evento e sócios da International Gramsci Society Brasil, junto à coordenação nacional, considerando a gravidade da atual conjuntura econômica, política e social em nosso país, expressamos, através desta carta aberta, nossa preocupação sobre os graves eventos que estamos vivendo. Principalmente a partir do golpe branco que redundou não apenas no impedimento da presidenta eleita pelo voto popular, como também no recrudescimento da ação repressiva do Estado contra toda forma de organização e ação política autônoma das classes populares, reforçando o caráter de exceção e a seletividade do aparelho judicial político brasileiro. Aproveitando-se da crise do capital que explodiu a partir do ano de 2008 no coração do sistema financeiro mundial e espalhou-se pelo mundo, com graves consequências sobre a qualidade de vida das camadas populares, uma aliança empresarial, judicial, parlamentar aproveitou-se das angústias da população diante do aumento do desemprego, a corrupção política, a queda da renda e da qualidade dos serviços públicos e se apoderou dos aparelhos de Estado com o intuito de impor uma solução reacionária à crise, jogando sobre os ombros da classe trabalhadora e dos mais pobres o pesado fardo das contradições do seu sistema. Penalizando setores vitais do país, estão sendo aprovadas propostas, entre elas a PEC 241 ou 55 e a MP 746/2016, apresentadas pelos mecanismos mais autoritários que buscam resgatar o neoliberalismo mais selvagem, com retirada de direitos sociais e trabalhistas, privatizações, retrocessos na educação e imposição de medidas de austeridade que atingem a população que mais necessita dos serviços públicos. Diante desse quadro, nós, gramscianos brasileiros, repudiamos qualquer medida de retrocesso e de ataque aos direitos e às liberdades de pensamento, às diversas concepções de mundo, de crenças, culturas, gênero, orientação sexual, etc., oriunda seja de governos e aparelhos repressivos de Estado em qualquer nível, seja da parcela reacionária da sociedade civil organizada, que neste contexto de exceção vem alimentando um ambiente de ódio e intolerância, influenciando inclusive nas próprias políticas governamentais. Repudiamos a violência contra as classes populares praticadas pela repressão policial contra diversas categorias de trabalhadores, o povo pobre e os movimentos sociais. E nos solidarizamos, por fim, com qualquer expressão de resistência popular, indígena, estudantil, ribeirinha, sem terra, LGBT, negra e das mulheres a toda forma de opressão e exploração resultante da reação do capital contra as conquistas civilizatórias da humanidade e aos avanços democráticos no Brasil, disponibilizando-nos a fortalecer as lutas populares e a contribuir para a formação e organização política dos subalternos, visando a construção de uma nova hegemonia de caráter nacional popular. Então, nesse momento, a gente agradece a presença de todos
e todas, todos os palestrantes, os convidados, participantes, colaboradores que estão aqui, que não estão, a ocupação, os estudantes, a diretoria da FACED, a todos os apoiadores, né, que fizeram esse evento se tornar uma realidade. E já convidamos a todos a estar presente no próximo, em 2018 no Piauí, e em 2017 na Unicamp, em agosto, né, de 23 a 25 de agosto. E quero agradecer especialmente a um grande colaborador do G-Gramsci, né, eu acho que merece essa homenagem, o Sávio Abreu, que foi uma coluna forte, né, que sustentou até o fim para que esse evento se tornasse realidade. Eu agradeço.